Outro pecado gravíssimo que o povo comete é adorar 3 deuses em lugar de um só. Isso faz os adventistas, que são os guardiões da lei, que Deus confiou a eles a guarda da lei, porque a igreja adventista é uma igreja da profecia da Bíblia. É uma igreja profética. Ela não surgiu do nada, não foi um aventureiro que criou essa igreja, fundou essa igreja. Essa igreja é uma igreja profetizada na Bíblia, mas só que os adventistas agora não querem mais adorar um único Deus. Eles não gostam do primeiro mandamento. Eles criaram uma inimizade muito grande contra o primeiro mandamento. Eles não aceitam mais o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo como o único Deus. Aqui o primeiro mandamento que diz, não terás outros deuses diante de mim. Eles pisaram esse mandamento, ignoraram esse mandamento, jogaram esse primeiro mandamento por terra. Não fala do primeiro mandamento. E se a pessoa falar o primeiro mandamento com eles, se for lá na igreja deles, eles jogam para fora. Não fica lá, eles põem para fora. Por quê? Porque eles não querem esse primeiro mandamento. Eles gostam muito da doutrina da Trindade. Uma doutrina onde as pessoas adoram o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, como se fosse apenas um Deus. Coisa que a Bíblia nunca mandou, nunca ensinou, nunca incentivou ninguém a fazer isto. Não tem um versículo da Bíblia que manda a pessoa adorar Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, tudo junto. Só manda adorar o Deus Pai sozinho, único. Somente o Deus Pai. Mas eles querem que adore o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. É uma trindade criada no paganismo, que não tem fundamento bíblico, não tem o respaldo das Escrituras, não tem o assim diz o Senhor. Pelo contrário. Lá na primeira mensagem de Apocalipse 14:7, fala, adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Lá em Êxodo 20:11, fala assim, porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Lá está falando só de um, mas eles querem que seja 3. Sem base bíblica, sem fundamento nenhum na Bíblia, eles querem que seja 3. E a gente vai falar, eles tocam a gente da igreja. Me tocaram de lá. Mas a gente tem que falar a verdade, porque todas as verdades vai ter que ser restaurada antes da volta do Senhor Jesus. Negam a lei de Deus. Quem nega a lei de Deus perde a salvação. Esse povo não vai ser salvo. A salvação se ganha pela graça. Se não tomar muito cuidado, perde a salvação por não ser fiel a Deus. Uma coisa é ganhar a salvação, uma coisa é ser justificado, perdoado. Uma coisa é receber o perdão de Deus. Outra coisa é não perder a salvação. Quando as pessoas falam que a nossa salvação é pela graça de Cristo, sem as obras da lei, para que ninguém se glorie, é verdade pura. Nós somos salvos pela graça de Cristo sem as obras da lei. Mas depois que nós já estamos salvos pela graça de Cristo sem as obras da lei, nós temos que caminhar com Cristo, santificar a nossa vida. Nós temos que ter comunhão com Deus, nós temos que produzir frutos. Os frutos, a árvore boa tem que produzir bons frutos. Os frutos do Espírito Santo têm que ser produzidos através dos cristãos. E para isso acontecer, como que isso vai acontecer na desobediência, na infidelidade à lei de Deus? Como uma pessoa que desobedece à lei de Deus vai testemunhar do amor de Deus? Não tem. Lá em 1 Crônica 15:2 diz assim, o Senhor está convosco enquanto estáis com Ele.
Se o buscar, ele vos deixará achar. Porém, se os deixar, ele vos deixará. Temos livre liberdade de escolha. Não podemos deixar de obedecer à lei de Deus. Lá Josué disse, lá em Josué, no livro Josué 24:15, se vocês querem servir os outros deuses, os que estão além do Eufrates, segue ele então. Mas eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Que Senhor? O Senhor Deus de Israel. O Senhor Deus de Israel, que tirou o povo de Israel do Egito. O Senhor que conduziu aquele povo durante 40 anos. Aquele povo que deu a santa lei lá no Monte Sinai. É aquele que é para nós seguir. É aquele que deu a santa lei. Quando o Senhor Jesus perdoou a mulher pecadora, a primeira coisa que ele disse para ela: mulher, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Ele sabia que se a mulher pecasse, ia sujar tudo, ia voltar tudo de novo, o mesmo mal. Satanás ia apoderar dela ainda com mais poder, porque aquele que conhece a verdade e rejeita, ele se torna mais ainda instrumento nas mãos de Satanás. E o Senhor Jesus, precavido disso, ele disse: vai, não peques mais. Depois também o Senhor Jesus curou o paralítico na beira do tanque de Betesda. O Senhor Jesus disse para ele: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Está lá em João 5,14. Não peques mais, para não te acontecer coisas piores. Pecado é o quê? É a transgressão da lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. E o que o Senhor Jesus disse para o paralítico foi: vai, não transgride mais a lei de Deus, para que não te suceda coisa pior. Porque todo o sofrimento que nós temos nesse mundo, toda maldição que cai sobre nós, todos os ataques do inimigo é causado pela desobediência à lei. A lei de Deus é santa como é o caráter de Deus. Aquele que desvia os ouvidos de ouvir a sua lei, até suas orações são abominação aos olhos de Deus. Nós temos que obedecer à lei, à lei. Entre a lei está o primeiro mandamento, para não ter outro Deus além do Deus único. Não terás outros deuses diante de mim. O mim aqui é o Deus único, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.